Bom, essa é a segunda parte do nosso vídeo de hoje. Continuando a falar sobre farmacotécnica, deixa eu colocar aqui pra gente. Muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre os instrumentos que a gente utiliza para as preparações farmacotécnicas, ok? Então, existem dois instrumentos imprescindíveis para que as preparações farmacotécnicas tenham sucesso, né? E se realizem de forma correta. E esses dois são as vidrarias e as balanças. As vidrarias, elas são instrumentos de vidro, geralmente, né? Que possuem medidas bem precisas, algumas mais precisas que outras, vocês vão ver depois isso. E elas possuem a propriedade de não ter nenhuma reação com compostos químicos geralmente utilizados para as preparações. Ou seja, é um instrumento estéreo, ele não vai ter nenhuma interação com o medicamento, podendo mudar esse medicamento, não. Por isso eles são preparados com vidro, tá? Então, são instrumentos de vidro que vão auxiliar a gente nas preparações. E as balanças, gente, são muito importantes, tá? Quando a gente tem uma balança bem calibrada e bem precisa, a preparação ela é mais segura, a preparação é mais padronizada. Então é importante que um laboratório possua balanças realmente boas, né? Bem calibradas, com uma precisão alta, para que consigam ter aí um bom resultado nas suas preparações. E existem muitos tipos de balanças, pessoal. Tem balanças antigas, balanças mais novas, né, mais recentes. E a gente vai dar uma olhadinha em cada uma delas aí. Então, ó, aqui é um exemplo das vidrarias, né? A gente tem um Becker, alguns Erlenmeyers, alguns balão não tem aí, mas tem a Proveta, né, para fazer medições. Enfim, eu vou pedir logo mais no grupo para vocês alguns trabalhos a respeito disso, quero que vocês façam, bem simples, só para vocês entenderem um pouco melhor o que são as vidrarias e como utilizá-las. E aqui, gente, eu trouxe algumas fotos de algumas balanças para vocês, tá? Vou começar pela menos precisa e a gente vai avançando para as mais precisas. Essa aqui é a balança de Roberval, uma das balanças mais antigas, né, que a gente tem, com uma boa precisão, assim, teoricamente. E ela é feita para fazer medidas acima de 10 gramas, tá? Então, mais do que superior a 10 gramas. Menos que 10 gramas, ela não vai ser precisa o suficiente, ela não vai conseguir medir. Ela é composta por dois pratos, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Dois pratos. E sempre para você conseguir utilizar essa balança, você precisava dos pesos, tá? Então, esses pesos, eles tinham pesos específicos, né? Então, um tem, por exemplo, 500 gramas, o outro tem 200 gramas. E eles eram colocados nesses pratos e e o que você fosse pesar, né, no outro prato. Então, quando eles se igualassem, queria dizer que aquilo tinha o mesmo peso. Então, você sabia quanto você estava pesando. Mas elas realmente não são mais utilizadas atualmente no mercado, né? Nos laboratórios atuais. Eu só trouxe aí por curiosidade, porque é bem legal de ver. Tem algumas mais modernas, ó, mais bonitas. E aquela balança, inclusive, que os médicos geralmente usam, né, para pesar as crianças. Eu lembro quando eu ia ao pediatra, que o médico media, né, aquela que você vai dando aqueles toquinhos, assim, com aquele pezinho. Aquela é um avanço, né, uma espécie de balança de Roberval. Aqui a gente tem as granatárias. Elas já são um pouco mais precisas que a balança de Roberval, mas seguem o mesmo esquema, tá? Na verdade, o pêndulo dela é acima, né? A do Roberval é embaixo. Então, o pêndulo é para cima. E aí você tem que balancear os dois lados de acordo com os pezinhos. Ela sempre vem com esse kitzinho. Ela sempre vem com esse kit de pesos, tá vendo? Não dá para você usar essa medida sem um padrão.
E aí, realmente, as que são mais utilizadas hoje no mercado, né? A balança semianalítica, que tem precisão de 0,1 gramas. Ela é muito utilizada no mercado para fazer medições. E geralmente medições maiores do que 1 grama, assim, ou algo que não precisa de uma precisão tão grande. Assim, ela é muito precisa, ela é ótima, mas coisas com precisões muito pequenas, aí a gente vai utilizar a balança analítica, tá? Então, essa aqui é a semi-analítica para medições gerais e a semi-analítica para medições realmente muito precisas. Ela, inclusive, tem essa caixa de vidro em volta, que evita, né, imprecisões de vento, ou de fala, ou de pequenas partículas que caem ali e acabam sendo pesadas também. Essa aqui é realmente a mais precisa de todas. Ok, então a gente viu que para fazer uma preparação a gente precisa de vidrarias, a gente precisa de balança, mas e os componentes da fórmula? É isso que a gente vai olhar agora. O que a gente coloca em uma fórmula, né, farmacotécnica? O que a gente precisa colocar em uma fórmula que vai virar um medicamento? Bom, primeiro de tudo a gente começa com o princípio ativo. Ele é o grande ativo da fórmula, ele é o que vai fazer o efeito desejado, né, para esse paciente. Então a gente precisa ter um princípio ativo, é o que vai guiar a nossa fórmula. Esse princípio ativo pode ser único ou pode ser composto, ele pode ser um ou mais fármacos que vão ser responsáveis pelo efeito. Aí a gente tem os coadjuvantes, que são estabilizantes. Esses são suspensores, né, emulsificantes, antioxidantes, conservantes e espessantes. Todos eles melhoram a viscosidade, ajudam o fármaco a ficar no nível ideal de mistura na solução, algumas vezes, emulsionam aquela solução para virar, por exemplo, uma loção ou um creme. Os antioxidantes e conservantes têm um efeito muito parecido, né? Eles evitam que aquela preparação estrague muito rápido. Então, elas conservam aquela preparação. O antioxidante, eliminando os oxidantes, né, o que vai trazer muito oxigênio para a fórmula e vai acabar escurecendo e fazendo perder ação. E os conservantes, eles realmente eliminam essa ação no tempo nas fórmulas. E eles são utilizados, pessoal, a menos que seja uma coisa que vai ser tomada muito rápido, a maioria dos medicamentos eles contêm algum tipo de conservante. Aí a gente tem outro tipo de coadjuvante, que são os corretivos. Eles vão conferir melhor sabor, melhor odor, melhor aparência e vão deixar a preparação mais bonita ou mais agradável para ser tomada. Então a gente tem nesse aspecto, né, os edulcorantes, que apesar de ter corantes no nome, conferem sabor, um sabor doce, tá? Que não é o açúcar, né? Mas é como se fossem adoçantes. Então, o nome correto, o nome mais técnico é edulcorante. Aromatizantes, que são que conferem um odor, né? Um cheiro melhor para aquela preparação. Corantes, que vão conferir alguma cor, né, uma coloração diferenciada, e os flavorizantes, que aí eles fazem os dois, eles adicionam tanto sabor quanto odor, um cheiro diferenciado e melhor, geralmente, né, para mascarar um pouquinho o sabor ou o cheiro daquele fármaco, que às vezes é um pouco ruim. Depois, a gente tem os coadjuvantes terapêuticos. O que são elas? São substâncias ativas, tá? Elas têm alguma ação no organismo e elas complementam ou auxiliam a ação do princípio ativo que a gente já colocou. Então, elas fazem com que aquela preparação funcione melhor, que aquele medicamento funcione melhor. E por fim, a gente tem o veículo e recipiente ou solvente, tá? Os veículos que aí no caso, recipiente e solvente são veículos, tá? São veículos diferenciados. Recipiente geralmente é utilizado para preparações sólidas. Então, para cápsulas, para comprimidos, a gente vai utilizar recipiente, que geralmente é um pó inerte, né? Ele não tem ação nenhuma no organismo, mas ele só é utilizado para completar a quantidade para fazer
a quantidade necessária para produção do pó, das cápsulas, dos comprimidos, enfim. E o solvente, ele é utilizado mais nas preparações líquidas ou semissólidas. Então, a gente utiliza como solvente água, álcool. Água geralmente é uma água destilada, né, bem purinha. Álcool, pode ser um álcool 90, um álcool 70, depende da preparação. A gente tem também glicerina, que também pode ser utilizada como solvente. Enfim, tem aí N solventes disponíveis no mercado que podem ser utilizados para a preparação da forma. Vamos lá, a gente tem as formas farmacêuticas. Aqui elas são separadas em 4 grandes grupos, né? E a gente vai falar desses 4 hoje. Então, a gente vai começar falando sobre os sólidos, que são pós, grânulos, cápsulas, comprimidos e drágeas. Pós é um pó mesmo. Por exemplo, quando você compra Eno, você compra ele em pó, certo? Esses ácidos assim, geralmente eles vêm em pó e aí a gente dilui em água, a gente faz a preparação em casa. Então são pós. Grânulos são muito parecidos com pós, mas eles são de certa forma aglutinados, então eles formam cerca de algumas bolinhas, né, assim, de certa forma, então a gente chama de grânulos. Geralmente, grânulos são pós que contêm alguma umidade, então algum daqueles compostos possui uma umidade que não tem como retirar, e aí acabam virando grânulos. As cápsulas são estruturas geralmente gelatinosas, né, que são utilizadas para conter um pozinho lá dentro. Então, tomar aquele pó seria muito desconfortável, porque o sabor é ruim, ou aquele medicamento precisa chegar no intestino intacto. As cápsulas e os comprimidos, eles trazem uma vantagem muito grande, né? Porque a gente consegue ter pular esse desconforto, a gente não sente ter que engolir o pó, a gente engole uma cápsula que não tem gosto e aí ele vai se dissolver só lá no nosso estômago. Comprimidos são pós comprimidos, por isso que se chamam comprimidos, né? Eles são realmente comprimidos até que fiquem juntos e não se desgrudem, tanto que se você pegar um comprimido e mexer nele assim, vai soltar um pouquinho de pó na sua mão. É normal, porque eles são realmente pós-comprimidos. E a drágia é um comprimido revestido. O grande exemplo de drágia que a gente dá é a Neosaldina, né? É uma drágia. É um comprimido e ele é revestido por uma cápsula, assim, não é uma cápsula, né? Na verdade é um líquido que ele é passado e depois ele seca e vira a drágia. Pessoal, vou ter que parar aqui para a gente continuar na parte 13. Então, voltem para continuar sabendo sobre as formas farmacêuticas. Até já já, a gente continua na parte 3.